Eu sou da geração que já veio os 4 cilindros. Eu sou de 91, então década de 90, japonesada, entrar, né, abrir o mercado e tal. Então eu fiz uma pergunta para o nosso querido, não sei se é amigo dele, o De Maria. Tá? E aí o Dema tava aqui, eu falei assim, ó, Dema, temos 3 motorizações que foram icônicas ali no passado e eu queria que você me falasse quais são os melhores small blocks que você acha. Porque temos o 318, que foi ofertado aqui né? O 318 foi ofertado no Brasil aqui, tem o 302 da Ford e tem o 350 Chevrolet que veio. E aí, lógico, o 350 tem muito mais motor e tal, mais polegadas cúbicas, aquela coisa toda. E aí, ele falou que o 302 e o 318 não eram boas motorizações, ou melhor, tão boas motorizações assim. Os big block deles eram muito bons, né? Ford e Dodge. E aí ele deu até o exemplo da revista Quatro Rodas. Isso aí eu nem sabia da treta, eu fiquei sabendo aquele dia. Que o Opala SS com os 6 cilindros andava muito parecido, andava até mais em alguns reviews de revista ali e tal. E aí depois até o pessoal me corrijam se eu estiver errado, mas depois eu fiquei sabendo que até parece que esse carro era mexido, que a GM entregava o carro mexido. Qual que é o E aí eu descobri que o Dojeiro era fanático, porque os caras queriam a minha cabeça. Eu falei, meu irmão, eu nem entendo. Eu só perguntei porque eu não sabia. Eu vou te falar uma coisa. Me responda você. Vou começar pelos V8, depois a gente fala sobre o teste da 4 rodas. Tá. Começar pelos V8, assim... Vou até aproveitar, desculpa te interromper. Toma o seu goró. Vou até servir aqui uma dose em homenagem aos V8. Isso, que bebem beber. Assim, eu sou um cara que eu sou apaixonado por Dodge, mas eu gosto de carro. Então, desses 3 motores que você falou, eu tenho todos, né? Tenho 5.7, tenho o 350, o 302 e o 318, e há bastante tempo, né? Vou dar minha opinião, longe de ser o arauto da verdade, mas eu tenho anos de convivência com esses motores, né? Primeiro assim, o mais indestrutível deles, sem dúvida, é o 318, né? Mas o 318, ele nunca foi um motor de performance. O small block de pau da Chrysler é o 340, né? E também não é o 360. O 360 é o 318 com mais cilindrada para dar mais torque ainda em baixa. Então, um motor para força, não é um motor girador, tá? É que no Dodge Dart, o Dodge Dart é um carro muito leve, é um carro pequeno, um carro compacto, tal. Então ele sobra, né? Mas os carros, você pega os carros, você vai ver num e-body, né? Num Challenger Barracuda, tal. Você pega um Challenger TA 1970, um Cuda AR 1970, ele usa o 340, né? Então o small block bom da Chrysler é o 340 que nunca veio para cá, tá? O 302 é um bom motor em termos de ser girador, né? É um motor que tem bastante potencial de preparação, mais do que os 318, mas ele tem algumas questões de durabilidade. Ele dura menos que o 318. Aqui nos carros que ele falou colocar no Brasil teve sim problemas de arrefecimento, né? Muito por conta da Ford, que nunca botou um relógio de temperatura, né? Ele botava uma luz, tá quente, aí já era, né? É tipo... um amigo meu falava, teu cabeçote empenou. Não, como é que é a carga desse parafuso? Você vai apertando. A hora que espanar, você dá meia volta para trás, né? Então já era. E o 350, eu acho que é o mais redondinho deles, né? É o mais redondinho deles. Eu tenho uma Transan 95... que é o 350 com aquele câmbio 6 marchas que saiu nos primeiros R1, que a primeira, se você tiver com pouco giro, ele joga direto à quarta, né? Você tá na primeira, você joga pra quarta e tal. E aí, se você tá dando giro, ele é a primeira, segunda, terceira, quarta. O carro realmente é muito forte, né? E você falou dos cavalos, dos cavalos fictícios, né? Cara, tem umas coisas que não dá para entender. Esse carro tem 275 cavalos declarados em 1995, o carro é um canhão. Aí você pega carro, sei lá, um Omega Fittipaldi, que tem 290, você fala, pô, cadê os 290, né? Teve uma época que qualquer coisa tinha 300 cavalos, né? Sim. Então, eu acho que tem uma certa flexibilidade aí na identidade cavalística, né? Mas eu gosto de todos, né? Eu gosto mais do Dojão por conta daquela intermitência, daquele negócio. Mas são 3 motores muito legais com as suas devidas características. A história da 4 rodas é o seguinte.
E explica-se, tá? Uhum. Primeiro, a real, tá? Isso eu falo sem nenhum medo de errar. Opala começa a andar a partir de 1976, que você tem os 250S como opcionais. 250S é legal, 250S respira, 250S é bacana, né? Se você pega aqueles SS 400 câmbio clec-clec, aquilo lá é uma C10zinha, né? Torcando, Mas, cara, não dá pro cheiro com o Dojão, né? Então, os Opalas, eles evoluíram. Os Dojões é o contrário. Os primeiros carros tinham os motores mais fortes, porque ninguém estava preocupado com a economia de combustível. A partir de 73, a Chrysler faz de tudo para que aqueles carros sejam um pouco menos beberrões e sobrevivam um pouco mais, porque a empresa lá fora não ia botar mais dinheiro, era uma subsidiária minúscula tal, e tinha que se virar com aquilo mesmo. Tanto que em 1975, o grande lançamento era o Fuel Pacer System, né? O que era o Fuel Pacer System? Você pega um Dojão, nos dois paralamas na frente, tem dois repetidores de seta, né? O repetidor de seta do seu lado esquerdo, ele fica ligado num vacuômetro, que quando você acelera um pouquinho mais, ele acende para você tirar o pé. E dizendo que agora o Dojão não vai gastar mais. E o slogan que assinava as propagandas assim, linha Dart Charger, né? Grandes, mas racionais, né? Então, assim, até Chrysler... nisso os caras têm uma propaganda boa, né, cara? A Chrysler fez de tudo para estrangular. O fatídico teste da 4 rodas de 1976 era um RT76, que ainda era um motor 318 PS, ainda com 8,4 para 1 de taxa, então não era o destachado. A partir de 77 ele usa o mesmo motor do Dart, né? Que é 7,5 para 1, não 8,4. Mas aconteceu uma coisa curiosa, sempre foi um teste que todo mundo... A 4 rodas tem uma coisa assim, né? Fazendo um parênteses, né? Eu acho que nenhuma revista do mundo teve isso e nunca vai ter de novo, nada, né? A 4 rodas, ela tinha um negócio de pôr um carimbo, né? Era verdade, era um meio de comunicação muito forte, né? Quando eu estava na faculdade e tal, e final dos anos 80, a última página da 4 rodas é o que ditava o que as pessoas gostavam. Ah, não, o Gol GTI deu 173,4, o outro, o Opala deu 173,2, não sei o quê. E o Cadete GS, então, que era só 169,9, lixo! Era uma coisa assim absurda, né? O quanto, o que a 4 rodas dizia... virava a verdade absoluta. Não estou dizendo que não seja, mas tem condições e condições, né? Ainda mais carros carburados, né? Você pega 10 carros carburados, vão ter 10 resultados diferentes, né? E isso ficava muito verdade. E esse teste foi um RT76, né, um marrom Iguaçu, um Opala SS6 beijinho, bege Copacabana, e um Maverick, que eu não lembro se era um amarelinho clarinho, branco, sei lá. E o Opala deu a maior passagem, né? E eu sempre fiquei com esse negócio na cabeça e tal. Até que um dia, estava em Águas de Lindóia, há uns 15 anos atrás, mais ou menos, estava numa barraquinha conversando com o Bob Sharp, né? Tava o Bob Sharp aqui, não sei nem se ele lembra disso, porque tanta coisa. E aí tinha um outro cara que trabalhou na GM na mesma época. O Bob Sharp é um dos pais do 250S, né? E a gente tava falando de 250S e essa pessoa que eu não lembro o nome, e eu não tinha um pedacinho de vidro desse para registrar isso, né? Ele falou assim, teve aquele teste da 4 rodas, um cara bem tranquilo, assim, falando bem... A gente ficou sabendo que a 4 rodas ia fazer esse teste, né? Então a gente deu uma melhorada no carro, um pouquinho mais de taxa, as canetinhas do DFV um pouquinho mais generosas, não sei o quê. E, cara, você pega um DFV 446, um Dojão, qualquer coisa, troca as canetas, e o mecânico nosso, o finado Paulo, põe a caneta de A40 lá, o carro fica um espetáculo, né? O carro reage muito, um pouquinho de taxa, um pouquinho mais de alimentação, ele reage muito. Então os caras deram uma preparada, deram uma caprichada no carro, e o carro andou mais, enquanto a Chrysler e a Ford mandaram 2 carros qualquer. E essa história, eu nunca contei essa história pública para ninguém, até que recentemente no canal da 4 Rodas ressuscitaram esse negócio. Aí eu contei essa história. Tem uma história para contar para vocês. Eu vou estragar. Mas ó, eu gosto. Eu tenho Maverick GT. Ó, minha camiseta aqui, ó. SS6 RT GT. Os 3 clássicos brasileiros dos anos 70. A gente gosta dos 3. Os 3 são muito legais. Mas o Dodge é mais. Cara, aqui isso aí, cara.
Mas eram os caras querendo saber onde eu morava pra ir lá querer me juntar na porrada. Eu falei, meu Deus, cara, os dojeiros são muito mais fanáticos. E os opaleiros também são muito, né? São, bastante. Meu Deus do céu, Você cara. sabe que quando a gente era moleque, nos anos 90, eu comprei meu primeiro Dodge dia 6 de janeiro de 1990, né? Foi uma coisa que marcou tanto que eu sei a data até hoje, né? 6 de janeiro de 1990. Vai fazer agora 35 anos, né? Sim. E a gente andava à noite, não sei o que tal, mas não tinha rixa com Opala. A rixa era com dono de Maverick. Tanto que parava 3, 4 carros no posto Shell lá em frente ao Select, parava os Maveriqueiros do outro lado, já começava uma tensão, né? Então, os caras estão aí, não sei o que, já arregaçava aqui, fazia cara de mal, não sei o que tal. Não tinha esse negócio com o Opala. O Opala não entrava muito nessa briga, né? E hoje é o contrário. Hoje o Maverick tá meio fora de moda. Uma hora a gente até colocou o nosso Maverick GT para vender, para tentar trocar por um outro negócio, não apareceu nem comprador. Sendo que se você fala de um Charger RT para vender, na hora, né? Liquidez total. E os Opalas não, os Opalas pegaram tem uma turma grande que segue, que gosta. O Opala é um carro fácil de preparar, né? Sim. Mais tem econômico, eu acho também, assim, né? E por Econômico ter para feito preparar, muito, quero dizer, por né? ter feito muito mais, né? O cara pode comprar um Opalinha aí 4 cilindros, né? Fazer uns 6 cilindros ponhado, né? E com pouca coisa, com um comandinho, um DFV 446, já tem um carro divertido gastando pouco, né? Sim. Então é mais democrático. O Opala tem um acesso mais democrático aí.